Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para mais um vídeo do meu canal Psicanálise Sem Espetáculo. E hoje eu vou falar sobre um trabalho meu, então, que o título é O Mal-Estar na Sociedade Espetacular. Bom, eu escrevo esse trabalho retomando, então, a obra do Debord, escrita na década de 60, onde ele fala sobre a sociedade do espetáculo. Naquela obra ele trata, então, o mundo, as relações sociais e as relações de produção num mundo que seria formado por uma sucessão de imagens, né, de espetáculo, onde o aparentar ser ou ter se sobrepõe ao próprio ser, né? Ele coloca como um pseudo mundo à parte, um mundo de pura contemplação. E eu retomo essa ideia trazendo que hoje, através, né, das redes sociais, a gente reviveria essa sociedade do espetáculo, né, onde a gente vive novamente um momento onde o aparentar muitas vezes é mais importante do que o ser. E de um mundo onde a realidade é criada uma realidade à parte, né, fruto de manipulação de imagens, de filtros, enfim, e de uma vida onde a questão da falta, do sofrimento, da privação parece não ter lugar. Claro que o objetivo desse trabalho não é, vamos dizer assim, demonizar as redes sociais, né? Acho que a tecnologia ela vem a favor para encurtar fronteiras, né, para permitir relações com todas as partes do mundo, mas é pensar o quanto esse funcionamento, esse tipo de relação acaba empobrecendo as relações interpessoais e fazendo com que os indivíduos fiquem aprisionados muitas vezes no mundo mais individual, virtual e aprisionados a uma questão de ideais, de um imaginário social que prega que a felicidade tem que ser buscada a todo preço, a todo custo. E é disso que se trata, né, e do que a gente precisa pensar e questionar. Nesse trabalho, eu relaciono esse mundo das redes sociais, né, pautados por imagens ideais, por querer parecer ter aquilo que tu imagina que vai ser bem visto, né, aos olhos dos outros, há um momento inicial da nossa Constituição, uma identificação primária que o Lacan vai chamar de estádio do espelho, né? Nesse primeiro estágio, seria a primeira vez que o bebê tentaria, né, uma primeira imagem de eu, né, uma identificação primária antecipatória do que virá a ser eu, onde ele vê a sua imagem refletida em um espelho. E muitas vezes esse espelho é o olhar do outro, né? Então a gente tem esse olhar especular que devolve uma imagem também a esse bebê. E que geralmente essa imagem a qual ele vai se identificar estaria ligada então, né, a esse ser aquilo que é objeto de desejo do outro, né? Então seria um momento primordial de alienação ao a ser desejo do outro. E mais tarde, né, no processo de constituição, então haveriam outros atravessamentos, né? O bebê perceberia que ele não vai ser esse objeto de desejo do outro, que o outro possui falhas, que ele possui falhas, a questão da falta, da castração, do interdito que se atravessa e que faz com que, né, progressivamente a gente vá se constituindo como sujeito faltante e que está sempre em busca de algo de valor para dar conta dessa falta original. Nesses casos que a gente está trazendo aqui, né, não vou entrar nos pormenores da teoria, mas nesses casos que a gente está trabalhando aqui, é justamente como se a gente, o mundo de hoje, né, as relações, fizessem com que os sujeitos ficassem aprisionados a essa identificação primária, né? A essa alienação ao desejo do outro, aquilo que eu acredito que é o ideal de felicidade, o ideal de ser, o que eu devo ter, e é quase como se o sujeito estivesse sempre em busca disso, né? Desse olhar de admiração, de desejo do outro, em detrimento de uma trajetória própria, dos seus próprios desejos e principalmente, né, de poder se deparar com a vida, porque a vida tal como ela é, né? O Freud trabalha, né,
no trabalho dele, o mal-estar, então, da civilização, o mal-estar da cultura, ele vai trabalhando a ideia de que a vida, como ela é fonte de dor, ela é dura, e que a gente estaria sempre num trabalho constante de tentar lidar com isso, né, de tentar buscar algum prazer em meio a essas privações, a essa dureza da vida, em buscar satisfações substitutas, enfim. E que às vezes a gente acaba buscando modos para fugir, né, disso que é a vida. E aí ele cita muitas vezes ele cita a questão da ilusão, ele cita a questão das substâncias tóxicas, e se a gente for pensar, é quase como se hoje nós estivéssemos vivendo justamente uma fuga dessa realidade do que é a vida, porque a vida vai ser. Existem privações, existem falhas, existem erros. Ninguém consegue alcançar esse ideal de felicidade que é pregado. Nós podemos ser felizes, mas a gente não consegue ser feliz o tempo todo. A ideia de plenitude, né? Essa palavra também que é muito usada hoje, o que é a plenitude? Nós não conseguimos ter uma completude, algo onde tudo está maravilhosamente bem. Só que a gente vive numa sociedade que de uma certa forma traz essa ideia mais maníaca de que eu posso tudo, que eu tenho tudo, que eu consigo tudo, que eu tenho que ser feliz, feliz, feliz a todo custo. E isso tá gerando um certo adoecimento nas pessoas. E a gente percebe muitas vezes a questão das redes, né, a serviço disso, porque ali se cria um mundo à parte, né? Lá o Freud falava de muitas vezes o delírio acaba sendo uma tentativa de fuga da realidade. Aqui é quase como se fosse, vamos dizer assim, criado mesmo um mundo que não é esse mundo do delírio, né? Mas é um mundo virtual onde tudo pode ser construído, né, onde se tem um certo poder, um certo controle sobre o que vai ser postado, sobre como aquilo vai ser visto, embora o que a gente vê é que nunca é um controle absoluto, né? Porque sempre tem alguma coisa que escapa, sempre tem algo que foge do domínio, mas a ilusão que a gente tem é que ali é um mundo onde eu tenho um certo domínio. E ao mesmo tempo, a gente pode pensar, né, quando ele fala nas substâncias tóxicas, do quanto muitas vezes hoje as adições podem ser muitas adições desse virtual, né, dessas telas, dessas redes sociais, onde o sujeito, para dar conta da angústia, daquilo que falta, do sofrimento que é inerente ao ser humano, tá sempre buscando algo ali que alimente, que tape aquele furo, que tape aquela falha, continuamente vira, e aí as redes viram quase uma adição, porque é isso, tu busca esse prazer a todo custo ali, né? Uma outra realidade, a hora que aquilo para, aquilo não se sustenta, vem de novo a angústia do existir, e aí tu tem que ir lá buscar de novo e de novo e de novo para dar conta dessa dor. E acaba se tornando um vício, né? Tanto a gente vê hoje a dificuldade que é para algumas pessoas de ficarem distantes do celular, por exemplo. E nesse sentido também no trabalho eu vou, né, questionando o quanto hoje a depressão, ela aparece naquilo que a Maria Rita Kell trabalha no livro dela do Tempo e o Cão como um sintoma social, um sintoma de denúncia, né? Porque no livro ela vai trabalhando que o depressivo é aquele que, diante da impossibilidade de dar conta do ideal, de algo tão grandioso, ele recuaria, ele decidiria então não enfrentar e se fecharia, né, nesse estado depressivo. E muitas vezes a gente poderia ver que o depressivo é justamente aquele que denuncia, né, que esse imaginário social, que esse pedido está alto demais, utópico demais, que é algo que não tem como dar conta. E muitas vezes as pessoas então acabam entrando num estado mais depressivo, então por não conseguirem enfrentar toda essa demanda social, toda essa demanda que o desejo do outro promove, né, que esse ideal de felicidade, de onipotência
está o tempo inteiro exigindo de nós. E nesse sentido também a gente vê, né, pensando antes no que eu falava do Freud, da questão de buscar a droga, o quanto a gente acaba vivendo também numa realidade hipermedicalizada, onde muitas vezes não é que a medicação não seja importante em alguns casos, sim, mas a gente percebe hoje o quanto as pessoas buscam essa medicação por não conseguir enfrentar, não conseguir dar conta do sofrimento, porque parece que tem que estar feliz e bem o tempo inteiro. Parece que não consegue lidar com isso que é inerente à vida, de estar bem, estar mal, estar feliz, estar triste, que faz parte do fato de sermos humanos. E nas redes a gente tem a possibilidade de ali escolher uma única vida, né? Por exemplo, se eu quiser postar só o que tem de bom na minha vida, eu vou poder postar só aquilo. Só que quando eu me deparo com a vida real, eu não consigo sustentar isso. E aí vem o adoecimento. É isso, até o próximo vídeo.